Bom dia, pessoal. Vamos falar hoje da agenda 6 de instalações elétricas, tá? Nós já falamos bastante sobre instalações elétricas, transmissão, geração e distribuição de energia, tá? Agora nós vamos falar sobre os aparelhos de medição, tá? Porque nós vamos começar a tratar de projetos de instalações elétricas. Os aparelhos de medição são uma das coisas mais importantes que nós temos numa instalação elétrica, tá bom? Então vamos para o nosso primeiro slide, que vai fazer uma introdução. Nessa agenda vamos conhecer e aprender a utilizar os aparelhos de medições elétricas imprescindíveis, a execução, manutenção e reparação das instalações elétricas de baixa tensão. Nós vamos falar mais de baixa tensão, que é o que a gente usa no dia a dia nas nossas residências ou mesmo na empresa, tá? Nós vamos falar de três equipamentos, o voltímetro, o amperímetro e o watímetro. Olha lá, o voltímetro representado por V, o amperímetro representado por A e o watímetro representado por W, tá? O voltímetro, não sei se vocês conseguem perceber aí na figura, ele é sempre colocado em paralelo com os pontos que eu desejo medir. O amperímetro em série e o watímetro é potência. O watímetro é potência em watts. Então é uma relação da tensão e da corrente. Então ele tem que ser colocado em série, em paralelo, simultaneamente para medir as duas coisas e através dessas duas medições ele determina a potência, tá? Eu fiz um exemplo aí dos três medindo a entrada de um transformador. Essa figura que vocês estão vendo aí é um transformador. Então está medindo a tensão, a corrente e a potência na entrada de um transformador. Mas nós vamos detalhar um pouquinho mais isso. Vamos para o nosso próximo slide? Bom, aí tem as escalas do equipamento de medição multímetro, tá? Por que ele chama multímetro? Bom, ele chama multímetro porque ele mede várias coisas. Então ele mede tensão, essa tensão que você está vendo que nem um igualzinho aí do lado, ó, do lado direito de vocês, é tensão em corrente contínua. O de baixo, que tem que nem um tio aí, né? É tensão em corrente alternada. O A com igualzinho é corrente alternada. O símbolo, o ômega, que é o símbolo de ohms, pessoal, é para você medir resistência elétrica. Ainda você tem ali o diodo, né, o símbolo de diodo, e isso que vocês estão vendo aí é o fundo de escala, né? Então quando está escrito lá 200 mV, quando você colocar na escala 200 mV, ele vai medir tensão contínua até 200 mV. Veja que o seletor aí está em 20 volts, então está para tensão contínua até 20 volts. Eu quero medir 30, aí não dá para usar de 20, tem que usar de 200. Né? Eu quero medir 5, não dá para usar de 2, tem que usar de 20. Tá? Então o que está marcado aí é sempre o fundo de escala, tanto para tensão contínua, como para tensão alternada, como para a corrente. Vejam lá, na corrente você tem 10 amperes, 200 miliamperes, 20 miliamperes, 2 miliamperes, 200 microamperes, 20 microamperes. Então se eu colocar na escala de 20 microamperes, mede corrente até 20 microamperes. Se eu colocar na escala de 200 microamperes, mede corrente até 200 microamperes. Mesma coisa para resistência, olha lá, 200 ohms, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 20 mega ohms, tá? Então ali, de novo, é o fundo de escala, tá bom? Então eu coloquei esse slide para vocês conhecerem como é que é o seletor de um multímetro, onde você seleciona a escala e o tipo de medição que você quer fazer. Se você quer medir tensão, corrente ou resistência elétrica, tá bom? Próximo slide. Bom, aí explica para vocês como é que faz a medição, tá? Então, multímetro, configuração voltímetro, né? Então, o aparelho utilizado para medir a diferença de potencial entre dois pontos. Por esse motivo, deve ser ligado sempre em paralelo com o trecho do circuito, tá? Basicamente, pessoal, do qual se deseja obter a tensão elétrica. Para não atrapalhar o circuito, sua resistência interna deve ser muito alta, a maior possível. Se sua resistência interna for muito baixa, comparada às resistências do circuito, consideramos o aparelho como sendo ideal. Os voltímetros podem medir tensões contínuas ou alternadas. Voltímetro ideal, resistência interna infinita. O voltímetro, pessoal, ele tem que ter sempre uma resistência tendendo a infinito, tá? Ou seja, essa resistência tendendo a infinito, pessoal, é importante porque a corrente não pode passar por ele. Tá? A corrente não pode passar por ele, a corrente tem que passar pelo circuito. Ele só tem que fazer uma medida. Que medida? A medida da diferença de potencial. Então vejam, pessoal, ele está lá em cima da resistência de 1,5 ohms, então ele está medindo 3 volts. A tensão total, ele está medindo 12 volts, que é a tensão da bateria. Sempre em paralelo, tá? Voltímetro a gente coloca sempre em paralelo com o circuito. É importante frisar isso, tá? Porque ele vai medir o que a gente chama de diferença de potencial, tá bom? Antes de a gente concluir, pessoal, é legal agora uma perguntinha do Caco para a gente fixar melhor essa ideia. Vamos lá? O voltímetro deve ser ligado sempre em paralelo com o trecho do circuito ao qual se deseja obter a tensão elétrica. Verdadeiro ou falso?
Pessoal, nesse caso, a afirmação do Caco é verdadeira, tá? O aparelho utilizado para medir a diferença de potencial entre dois pontos é o voltímetro. Ele sempre pede a diferença de potencial entre dois pontos e colocado em paralelo. A afirmação do Caco é verdadeira. Vamos continuar nos nossos slides? Então agora nós vamos ver o multímetro configurado como amperímetro. Esse é importante. Então vamos lá. Aparelho utilizado para medir a intensidade de corrente elétrica que passa por um fio. Pode medir tanto corrente contínua como corrente alternada. A unidade utilizada é amperes. O amperímetro deve ser ligado sempre em série para aferir a corrente que passa por determinada região do circuito. Para isso, o amperímetro deve ter a sua resistência interna muito pequena, a menor possível. Se a resistência interna for muito pequena, comparada às resistências do circuito, consideramos o amperímetro como sendo ideal. Amperímetro ideal, resistência interna nula. Quanto menor a resistência do amperímetro, diferente do voltímetro. O voltímetro é assim, quanto maior a resistência, melhor. Tá? O multímetro, quanto menor a resistência, melhor. Tá? Por quê? Porque o multímetro é colocado em série com o circuito. Então a corrente elétrica vai passar por ele. E ele não pode interferir na medição de corrente elétrica. Ele só pode medir, ele não pode interferir. Se ele tiver uma resistência, pessoal, ele vai interferir no valor da corrente. Não é isso que ele tem que fazer. Ele simplesmente tem que medir e não interferir no valor da corrente elétrica. Tá? Observe a figura. Você tem uma fonte, uma bateria de 9 volts, tá? O amperímetro foi colocado em série com a lâmpada, tá? Então a corrente elétrica vai sair do positivo da fonte, por exemplo, tá? Que a fonte é a bateria de 9 volts, vai passar pelo amperímetro, vai sair pelo negativo do amperímetro, que é o preto, tá? Vai passar pela lâmpada e vai voltar para a fonte. Então ele vai medir a corrente que a lâmpada está consumindo, tá? E claro, a escala tem que estar em miliampere, tá? Tá vendo? Multitest, muita gente chama o multímetro de multitest, é a mesma coisa, tá? Escala em MA, em miliamperes, tá? Por quê? Porque nesse caso eu estou medindo uma corrente em miliamperes. Importante falar da escala, sim, mas mais importante do que falar da escala é que ele sempre tem que ser colocado em série com o circuito. Se você colocar um perímetro em paralelo, pessoal, como ele tem resistência muito baixa, toda a corrente, em vez de passar pela resistência que você quer medir, ou pela lâmpada que você quer medir, por qualquer equipamento ou componente eletrônico que você deseja medir, a corrente vai passar por ele, porque ele tem uma resistência muito baixa. E a corrente sempre procura o menor caminho da corrente, tá? A corrente sempre procura o menor caminho, ou seja, a menor resistência possível, tá? Vai passar por ele, e aí queima o fusível, tá? Porque ele vai funcionar basicamente como um curto-circuito. Queima o fusível do amperímetro do aparelho, tá? Graças a Deus queima o fusível, porque se não tivesse fusível, queimaria o aparelho. Tá? O fusível é para proteger o aparelho. Então nunca podemos colocar o amperímetro em paralelo com o circuito. Sempre o amperímetro tem que ser colocado em série com o circuito, ok? Isso é bom frisar, tá bom? Próximo slide. Bom, aí nós estamos falando do watímetro, tá? O watímetro, pessoal, mede a tensão e a corrente elétrica, pois para executar a medição utilizam as seguintes relações. Essas são as relações de potência. Potência é tensão vezes corrente. Potência é resistência vezes corrente ao quadrado. Ou potência é tensão ao quadrado vezes por resistência. Quando a gente trabalha com consumo de energia elétrica, potência vezes tempo é energia. Tanto que nas nossas casas a gente paga o quê? Quilowatt-hora. O que é quilowatt? Potência. O que é hora? Tempo. Então, potência vezes tempo me dá a energia consumida. Ou potência é igual a energia dividido por tempo, tá? Essas são as relações de potência. Olha como eu devo colocar o watímetro, tá? Terminais de tensão em paralelo, terminais de corrente em série. Então você tem lá, você quer medir a potência sobre uma resistência R, tá aí, né? Então você coloca o voltímetro em paralelo, o amperímetro em série. Aí ele vai medir a tensão, vai medir a corrente, aí ele faz aquela continha, a primeira continha ali, U vezes I. A hora que ele faz U vezes I me dá potência. Então o watímetro serve para a gente medir potência. Normalmente, em algumas situações, a gente não tem o watímetro. Então o que a gente faz? A gente mede a tensão com o voltímetro e mede a corrente com o amperímetro. Aí você tem a tensão e a corrente, você faz tensão vezes corrente, me dá potência. Tá bom? E um aparelho que a gente usa muito, pessoal, está no próximo slide, que é o alicate amperímetro, tá? O alicate amperímetro tem seu funcionamento muito parecido com o transformador, tá? Podemos dizer que um condutor que possui certa corrente em circulação seria o primário e o alicate que envolve o condutor seria o secundário do transformador. Portanto, a corrente no condutor será muito maior do que a corrente no alicate. Dessa forma, através da corrente induzida, o alicate converterá essa corrente e informará qual a corrente que percorre o condutor. Então é assim, pessoal, resumindo o que está escrito aí. O amperímetro alicate você coloca em volta do fio. Tá?
Então, quando você coloca em volta do fio, ele pega o campo eletromagnético daquele fio, tá? Por quê? Porque toda vez que passar corrente por um fio, pessoal, vai gerar em volta desse fio um campo eletromagnético. Ele pega esse campo eletromagnético e converte esse campo eletromagnético através, como se fosse um transformador, em corrente elétrica. Tá? Então você mede a corrente elétrica, pessoal, que está dentro do fio. Na verdade, você não mediu a corrente elétrica, você mediu o campo eletromagnético. E através do campo eletromagnético, ele sabe qual é a corrente que está internamente no fio. Vantagem do alicate amperímetro, você não precisa abrir o circuito. Por que ele chama alicate amperímetro? Porque ele mede corrente. Se fosse medir corrente tradicionalmente, você teria que abrir o circuito, colocar em série, tá? E aí você mediria a corrente. Imagina num fio, você teria que cortar o fio, tá? Colocar o aparelho em série com o fio e aí você mediria a corrente daquele fio. Fica complicado você fazer isso, por exemplo, numa instalação elétrica. Eu quero medir a corrente que passa, por exemplo, ali no segundo exemplo, está ali na fase. Né? Nós sabemos que nas nossas casas chegam fase, neutro e fase. Então eu quero saber a corrente daquela fase. Olha como eu coloco ali, ó. Só colocar em volta da fase. Vamos supor que eu quisesse medir a corrente com o perímetro tradicional. Eu teria que cortar a fase, colocar o aparelho, medir e depois emendar o fio de novo. Isso fica inviável, né? Então a gente coloca só em volta do fio e já mede a corrente elétrica. Essa é a vantagem do amperímetro alicate, tá bom? O amperímetro alicate, principalmente para os profissionais que trabalham com instalações elétricas, pessoal, ele é muito utilizado, tá? Por quê? Justamente por essa praticidade dele. Você não precisa abrir o circuito, você não precisa abrir o fio, não precisa cortar o fio para medir a corrente elétrica. Ele mede, na verdade, o campo eletromagnético e converte esse campo eletromagnético em corrente elétrica. E dá certinho, pode ficar tranquilo que dá bem preciso, tá bom? Bom, para finalizar nossa aula, vamos para uma última perguntinha do Caco, hein? Para medirmos a corrente elétrica sobre uma lâmpada com um alicate amperímetro, devemos abrir o circuito e inserir o aparelho em série com a lâmpada. Verdadeiro ou falso? Nesse caso, a afirmação do Caco é falsa, pessoal. Seria correto se nós estivéssemos falando do amperímetro tradicional. Se for um amperímetro tradicional, sim, nós temos que abrir o circuito, colocar o amperímetro em série e aí ele vai medir a corrente que passa pelo circuito. No caso do amperímetro alicate, pessoal, nós não precisamos abrir, é só colocar em volta, é o que eu estava falando para vocês. Então, como o Caco estava se referindo ao amperímetro alicate, é falso, não devemos abrir o circuito, é só colocar em volta do fio que você já mede a corrente elétrica. Ok, pessoal? Bom, pessoal, essa aula que a gente tinha para falar para vocês é isso. Nós falamos sobre 3 aparelhos, basicamente. O voltímetro, o amperímetro e o watímetro. E um quarto aparelho que foi o alicate amperímetro, que é um medidor de corrente elétrica. Mas um medidor de corrente elétrica que você não precisa abrir o circuito, tá bom? Nas próximas aulas, quando a gente tratar de projeto de instalações elétricas e com o professor de vocês na aula presencial, vocês vão trabalhar com esses aparelhos, tá? É importante que vocês não fiquem só na aula teórica, trabalhem também na prática, porque aí vocês vão manuseando e vão conhecer esses aparelhos com mais detalhes, tá? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.